Muito bem, pessoal, esta é a nossa quinta aula do curso de LaTeX e o tema de hoje é a inserção de figuras prontas no LaTeX. Para poder inserir figuras prontas no LaTeX, você tem que carregar o pacote Graphics. Tá? Eu vou colocar aqui Use Package Graphics. Este pacote permite que eu insira no meu trabalho arquivos no formato PS, PDF, JPEG e PNG. Então, como eu faço para poder inserir uma figura no meu trabalho? É muito simples. Primeiro eu separo as figuras que eu quero inserir, né? Então eu separei aqui 3 figuras, uma em cada um dos formatos diferentes aqui, né? JPEG, PDF, PNG, e eu vou inserir as 3 no meu trabalho agora, da maneira mais simples possível. Então eu vou colocar aqui o comando barra include graphics e vou colocar aqui no lugar de name o endereço onde estão esses gráficos. Então eu venho aqui na minha pasta onde estão esses gráficos armazenados, né? Clico na barra de endereços, dou um Ctrl C, colo aqui. Como eu estou no Windows, eu vou ter que inverter essas barras. Inverto as barras. E coloco aqui o nome do arquivo que está dentro da pasta que eu quero inserir. Né? Então, como eu tenho 3, eu vou colocar aqui, os 3 estão com o mesmo nome, inclusive, né? Só muda a extensão. Então, eu vou colocar aqui primeiro aula 5.jpg, que é o do JPEG. Quando eu clicar aqui na seta para compilar, ele facilmente coloca a figura na página. Então, é bem simples. Para colocar as outras duas, eu vou aproveitar aqui o mesmo código, o mesmo endereço, o mesmo nome, né? E só mudar a extensão final. De JPG eu vou colocar aqui PDF e vou colocar aqui também, outro formato era PNG, né? Vou colocar o formato PNG. Quando eu compilar aqui, ele também, sem problema nenhum, compila tudo bonitinho. Pessoal, temos que fazer uma pequena observação aqui agora. A forma como eu inseri essas figuras aqui é a forma como eu posso dizer a mais relaxada possível. Percebam que eu estou colocando essa figura a partir de uma pasta que não é a pasta principal onde está salvo o meu arquivo de exemplos. A minha pasta principal é qual? É C2. FG, documentos, curso de LaTeX, exemplos, exemplo.tex. Tá? Então estou lendo essa pasta aqui. E as minhas imagens estou puxando de outra página diferente. De outra pasta diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar todas as minhas imagens dentro de uma subpasta dentro da página exemplos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui dentro da pasta exemplos. Pasta exemplos, a pasta onde está salvo os meus arquivos, né? Só um segundinho. Tá? Então eu criei aqui uma pasta chamada imagens. E dentro dessa pasta imagens, eu vou salvar aqui as 3 figuras que eu estou inserindo no documento. Então eu venho aqui em imagens, onde é que elas estão? Imagens, LaTeX, aula 5. Vou dar um Ctrl C aqui. Curso de LaTeX, exemplos, imagens, e vou dar um Ctrl V aqui dentro. Então agora elas estão dentro de uma subpasta da minha pasta principal. Então o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu colocar esse endereço, eu vou colocar o endereço agora, até o aula 5, né? Vou colocar aqui só imagens barra aula 5. Quando eu compilar, o que vai acontecer? Ele já colocou a minha imagem JPEG de novo. E a diferença é que não está mais aparecendo essa coisa problemática aqui, o endereço de onde é que eu coloquei o arquivo, ó, o endereço de origem do arquivo. Porque isso aqui eu não quero no meu trabalho, eu quero apenas a imagem da figura. Então, se eu estiver inserindo imagens a partir de uma pasta externa, minha pasta principal, o LaTeX ele insere o endereço da figura. Eu acredito que deve ter alguma solução para isso, mas eu não consegui encontrar. Mas assim, cá entre nós, não é algo muito recomendável você inserir imagens que não estejam dentro da sua pasta principal. Fica muito desorganizado e não fica um resultado bom depois. Então quando eu compilar aqui, ó, ele já inseriu as 3 figuras na minha página. Percebam que ele colocou uma do lado da outra aqui também. A gente vai estudar essas coisas com calma ao longo do curso. Então, pessoal, eu vou comentar aqui essas 2 últimas figuras e vou introduzir agora o ambiente figure. O tag began figure e end figure. Dentro do conteúdo aqui, eu vou colocar a minha figura. Bem?
eu compilar meu trabalho aqui, ele não vai ter nenhum efeito porque eu não, só coloquei a figura no ambiente. Né? O ambiente figure ele é similar ao ambiente table, que é um ambiente que a gente usou na última aula para inserir uma tabela. Então, no ambiente figure, eu posso também colocar aqui a tag cape, para me adicionar uma legenda ao meu trabalho. Então, a minha figura no formato JPEG. Muito bem. Então eu tenho aqui no formato JPEG, se eu compilar o que vai acontecer, olha, acrescenta legenda, figura 1 já. Né? Só que aconteceu, essa figura ela está alinhada à esquerda. Para eu poder centralizar ela, eu vou colocar o comando /centering. Tá? Com o comando /centering, eu consigo centralizar ela na página. Tudo bem? Então, eu vou acrescentar aqui agora também um pouco de texto. Section exemplos. Vou colocar aqui um y. Eu vou acrescentar aqui mais outro y. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou ter um título, um parágrafo, a figura e um parágrafo. Então, se eu compilar aqui, mas o que ocorreu foi que ficou figura, título, parágrafo, parágrafo. Isso ocorreu porque o ambiente figure, como eu falei, ele é similar ao ambiente table. Ou seja, ele coloca a figura, o LaTeX coloca essa figura onde ele achar que fique melhor no layout do seu documento. Se você não colocar nada aqui, ele vai colocar sempre no topo. Então, para mim poder colocar exatamente o que eu quero, eu tenho que colocar a opção H, igualzinho como a gente viu lá em tabela, né? Mesma sintaxe. Se eu colocar a opção H, ele coloca exatamente o que eu quero. Se eu colocar a opção T, que é o topo, ele volta para o topo. Se eu colocar aqui a opção B, que é base, ele fica embaixo, ele pula para outra página. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse Y aqui, tá? Vou comentar esse Y. E quando eu compilar isso aqui, eu vou descer, ele vai colocar essa figura, ele continua colocando na página. Né? Bom, nesse caso, acho que por padrão ele coloca essa outra página. E se eu quiser colocar aqui P, ele vai colocar numa página reservada exclusivamente para cópias flutuantes, né, que é junto com tabelas e tudo mais. Então, pessoal, para a gente poder continuar essa aula aqui, eu vou colocar aqui na opção de posicionamento a opção H, que é para ficar exatamente como eu digitei aqui. Tá? Então, eu obtenho exatamente esse resultado final aqui. Então, o que acontece? A minha figura está um pouco grande. Dependendo da figura que você colocar, ela pode ficar grande ou pequena. Então, o LaTeX ele oferece alguns recursos, né, para você poder manipular os gráficos prontos dentro do LaTeX. Os gráficos dentro dos ambientes figures. Uma dessas opções é quando eu coloco aqui, por exemplo, a opção width, medir o tamanho do comprimento desse gráfico. Então eu quero que ele tenha aqui de 5 centímetros. Então se eu compilar isso aqui, ele diminui o tamanho do gráfico para 5 centímetros. O tamanho da imagem agora tem de um extremo a outro é de 5 centímetros de largura. Se eu quiser controlar também a altura dela, eu coloco também height, opção height. Porque eu queria que tenha apenas 4 centímetros de altura. Height, só um segundo. Essa opção, ela diminui um pouquinho mais, porque agora a altura dela, né, é de apenas 4 centímetros. Se eu quiser colocar a altura, por exemplo, em função... Se eu quiser colocar a largura dela, vamos botar aqui width, em função do comprimento do corpo de texto. Eu coloquei barra, eu quero que seja 40%, né, do corpo de texto. Barra text width. Ou seja, o comprimento da figura é 40% do comprimento do texto. Se eu compilar isso aqui, o comprimento de um extremo a outro é 40% do comprimento de um extremo a outro do texto. Estou colocando então em função de uma variável do documento aqui.
Outra opção é você também coordenar o ângulo. Né? Eu posso colocar aqui imagem, opção também, colocar aqui ângulo. Então, se eu quiser rotacionar ele aqui no ângulo de 2 radianos, vamos ver aqui. Então, ele rotacionou no ângulo de 2 radianos aqui. Se eu quiser rotacionar em 90 radianos, vamos ver. Ele está rotacionando em graus, tá, gente? Não é radianos, não. Então, eu estou rotacionando aqui em 90 graus. Então, eu rodei a figura em 90 graus aqui, ó. Eu vou apagar tudo aqui, gente. Suponho que eu queira colocar ela exatamente no metade do tamanho original. Então eu coloco a opção 0.5. Vai ser exatamente a metade do tamanho do original dela. Então esse escala aqui é 0.5. Ou seja, metade do tamanho original. O tamanho original é o dobro disso que está aparecendo aqui na tela. Uma outra opção muito útil no LaTeX é a opção de fazer cortes nas figuras que você insere aqui. Então eu vou colocar a opção Trim, tá, para eu poder autorizar o LaTeX a fazer cortes na figura que eu vou... cortes nas medidas assim que eu informar aqui. Então na opção Trim, perdão, eu vou colocar a opção Clip, tá, perdão, e agora a opção Trim. Clip é o comando para poder autorizar os cortes e Trim são as medidas dos cortes. Então o Trim vai ser o seguinte, eu tenho que formar 4 números aqui. O tamanho do corte que eu quero que ele seja feito à esquerda, o tamanho do corte que vai ser feito embaixo, o tamanho do corte que vai ser feito à direita, o tamanho do corte que vai ser feito em cima. Então eu não quero cortar nada à esquerda, nada embaixo. Quero cortar aqui 5,5 cm à esquerda e 0 em cima. Se eu compilar isso aqui, olha o que acontece. Ele deixa somente a letra J, ou seja, eu fiz um corte na figura, deixando só a letra J. Uma outra opção importante é você poder colocar a largura ou a altura ou qualquer tamanho em função do tamanho da página também. Então, se eu quiser colocar a largura dela em função da largura da página, basta eu colocar aqui o comando width, a opção width, né? Igual a barra page width. Desta forma, perdão, é porque agora eu não posso porque ela fica no tamanho da página, né? Claro, então eu tenho que colocar aqui 0.3% tamanho da página. Só uma correção aqui, não é page, é paper width, tudo bem? Paper width. Então, colocando a opção paper width, ele coloca a figura do tamanho de 0.3 vezes o tamanho da página, o papel da página, tudo bem? Suponhamos que você quer inserir no seu trabalho uma subfigura, vai ter a figura 1A e a figura 1B. Para você fazer isso, a gente vai ter que utilizar aqui o pacote subfigure. O pacote subfigure permite que eu insira subfiguras aqui. Então, eu toquei minha figura, fica a figura já pronta aqui, tá? Então, eu vou aproveitar ela para inserir essa segunda figura aqui, que está em PDF, junto com essa figura que tem em JPEG. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou apagar aqui as opções que eu configurei, tá? Aliás, eu vou copiar igual aqui, para que elas fiquem proporcionais. Vou colocar ambas com 0.2% de comprimento de papel. Se eu compilar aqui, vamos ver o que acontece. Sim, ele não tem o pacote instalado, eu vou autorizar a instalação, mas ainda não vai gerar subfigura, tá? Ainda não coloquei as tags para gerar subfigura. Tá, então ele terminou de instalar o pacote, já compilou meu documento. Então, para mim poder gerar a subfigura, eu vou colocar o comando barra subfloat aqui. Subfloat. Vou colocar a legenda que eu quero entre colchetes. Figura, primeira figura. Vou colocar aqui só a primeira. Vou abrir chaves e vou enclausurar a primeira figura dentro das chaves, tudo bem? E vou colocar aqui agora também uma outra subfloat. Abrir e fechar chaves. E vou enclausurar a segunda figura dentro dessas chaves aqui. Vou colocar aqui a legenda de segunda. O ambiente que tem que carregar é subfig, não é subfig. Vou carregar o ambiente subfig aqui então. Ele vai instalar esse ambiente. Autoriza a instalação. Também autorizo. Muito bem, então o que aconteceu? Olha aqui, eu tenho a figura JPEG
já tem o iniciar, né, que é a primeira figura, a legenda dela é a primeira, e a PDF que vai ser a figura, que é a figura 1B. Tudo bem? Se eu quiser acrescentar um espaço entre elas, basta eu colocar aqui barra quad. Com o comando barra quad, eu começo a distanciar uma da outra. Se você colocar mais espaço, põe 2 quads, ela fica um pouco mais longe. Tudo bem? Um outro comando muito interessante é o comando graphics-patch. Vou colocar aqui graphics-patch. Esse comando aqui eu informo basicamente onde estão salvas as imagens do meu trabalho. Então eu criei uma pasta chamada imagens, né? Eu coloquei ela aqui, imagens. Então eu vou digitar aqui o nome dessa pasta. Vou colocar entre chaves, tá? Images. Imagens, perdão. Então eu estou informando basicamente para a LaTeX aqui que todos os meus trabalhos estão salvos dentro da pasta imagens. Então não preciso mais informar a pasta imagens aqui. Ó. Quando eu compilar, vamos ver o que acontece. Ele consegue compilar normalmente, ó, com êxito, tá? E compila normalmente. Então não preciso mais informar a pasta onde estão armazenadas as figuras, só preciso colocar o nome delas. Eu também posso criar um ambiente chamado WrapFigure, que permite que eu insira figuras lado a lado com o texto. Não é bem um texto em duas colunas, é uma figura lado a lado com o texto mesmo. Então o ambiente que eu vou ter que utilizar aqui, o pacote, melhor dizendo, né, o use package WrapFig. Tudo bem? Esse aqui é o pacote para que eu possa inserir WrapFigure. Ele já identificou que não tem um pacote, vou pedir para instalar. Autoriza a instalação. É bem dinâmico esse processo. Eu acho que já instalou, né? Vamos ver aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou criar agora um pacote, um ambiente chamado Begun WrapFigure. Begun WrapFigure. En WrapFigure. Como primeiro argumento aqui, eu vou colocar se eu quero que essa figura fique alinhada à direita ou à esquerda. Então, right é para a direita, left é para a esquerda. Então, eu vou colocar que eu quero que fique alinhada à direita. Vou colocar a opção R. E como segunda opção, eu tenho que colocar qual o tamanho que essa figura pode ocupar à direita do texto. Então, eu vou colocar aqui que é 0.25 barra text width. Bem, sempre funciona com o primeiro texto. Fica muito mais fácil. Eu vou colocar aqui para centralizar a figura. O corpo do ambiente é igual ao corpo do ambiente figure, normal. Eu vou indentar que fica mais fácil, fica mais organizado também. E vou colocar aqui a figura que está sobrando aqui embaixo, aqui, tá? Que eu comentei no começo da aula. E vou acrescentar aqui as opções dela, para que essa figura fique do tamanho que eu estou informando aqui também, 0.25 text width. Eu vou acrescentar aqui embaixo também mais um Y, tá? Para encobrir toda essa figura também. Então eu vou dar aqui tem que informar aqui também um width, né? Faz parte da sintaxe. Width. E agora sim eu compilo. Então vamos ver o resultado. Muito bem, olha que interessante. O PNG ficou então junto, essa imagem do PNG ficou junto com o texto. Ó. Um parágrafo mais o texto. Esse aqui é o WrapFigure. Eu poderia colocar ela à esquerda também, se eu colocar a opção left aqui, ela ficaria à esquerda do documento. Eu também posso colocar aqui um caption, tá? Para ser a legenda dessa figura. Figura ao lado com o texto. Se eu compilar, figura lado a lado com o texto, ela fica com a legenda aqui embaixo. Tudo bem? Eu vou colocar ela para cima um pouquinho, porque eu acho que ela não ficou muito legal ali, né? Fica muito junto aquele parágrafo. Compilando isso aqui, vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, ficou bem mais interessante, né? Então é assim que eu crio então o meu WrapFigure aqui. Um outro ambiente muito interessante é um ambiente que permite que eu insira uma figura com a legenda lateral a ela, ou seja, ao seu lado. As figuras que eu inseri até agora, elas estão com a legenda sempre abaixo. Né? Então eu pego PDF PNG, são sempre com as legendas abaixo delas próprias. Como é que eu faço então quando eu insiro uma figura com a legenda ao lado dela? Então para poder fazer isso, eu vou ter que utilizar aqui o ambiente, o pacote, né? Sidecap.
Dentro dos colchetes aqui, eu vou informar a opção que eu quero. Se eu quero que fique alinhado, a legenda fique à direita ou à esquerda. Para que ela fique à direita, você tem que colocar o comando right cape. Então eu vou colocar aqui uma begun SC figure. O ambiente que a gente vai trabalhar é o SC figure agora. Eu vou copiar aqui então o mesmo gráfico que eu tinha anteriormente. Vou informar a opção que eu quero que ela se impeça exatamente aqui. Vou informar que eu quero o tamanho meio, tudo bem? E eu vou colocar aqui entre colchetes aqui antes do H, a opção 0.5 também. Eu tenho que repetir esse parâmetro tanto no ambiente quanto para a imagem. E vou compilar aqui então. Bom, ele não tem o pacote instalado padrão, vou ter que autorizar a instalação. Muito bem, então ele já instalou e já compilou. Perceba que o PNG, a figura PNG agora está com a legenda ao lado dela. Então ficou bem mais interessante, então, se você quiser ficar ao lado. Vamos ver aqui, figura com legenda ao lado. Muito bem. Vou pegar de novo. Evidentemente, se você quiser que esta legenda fique alinhada à esquerda, basta que você venha aqui no preâmbulo e altere a opção Right Caption para Left Caption. Quando eu faço isso e compilo, a legenda que estava à direita passou a ficar à esquerda. É bastante simples. Um outro comando muito útil no LaTeX é o comando List of Figures. List of Figures. Quando eu compilar aqui, vamos ver o que ele fez aqui, ele gera aqui a lista de figuras do meu documento. Deixa eu colocar aqui no começo do documento. Né? Então, List of Figures. A lista de figuras do meu documento. Então, ele relaciona aqui a figura, o título da figura e a página onde está. Então, é muito prático. Basta adicionar List of Figures. Ele puxa esses dados aqui a partir do que você informou na Caption, tudo bem? Então, se você colocou a Caption em todas as figuras, todas vão ser listadas ali. Eu também posso colocar aqui títulos parciais, ó. Títulos menores, né? Por exemplo, para aparecer no Linux, que a gente fez com as tabelas na aula passada. Título pequeno. Então, se eu coloco um título menor, olha o que acontece. Ele vai inserir no meu índice o título menor, o título pequeno. Então ele não vai colocar o título maior da tabela no índice, porque tem tabelas que têm títulos muito grandes, às vezes situações muito complexas, a tabela acaba tendo uma legenda muito grande. Então você pode colocar uma legenda menor nessa opção aqui também. Uma outra opção muito útil, quando você está com um documento grande, que tem muitas imagens, as imagens são muito pesadas, demora para compilar, é você vir aqui no pacote Graphics e acrescentar aqui a opção Graft. O que vai acontecer quando eu compilar agora? Quando eu compilar, eu vou diminuir o zoom um pouquinho aqui, ele não põe mais as figuras no meu documento. Ele está colocando apenas um quadrado que representa o tamanho da figura e o endereço onde está essa figura. Ou seja, essa opção Draft diz para o LaTeX que ele não precisa converter as figuras do formato padrão delas, seja JPEG, PNG, EPS, PDF, para o formato de PDF final, porque eu quero apenas visualizar o texto, fazer correções rápidas no texto. Então ele compila muito mais rápido. É claro que aqui, como eu só estou com 3 figuras, não vai fazer muita diferença, mas se você estiver com um trabalho muito grande, um trabalho que já tem muitas figuras, o tempo de compilação fica cada vez mais lento, fica muito devagar. Então é muito útil essa opção Draft aqui, se você não precisar de ficar vendo a figura toda hora. Então o texto fica exatamente onde ele deveria ficar e ao invés da figura ele insere esses quadrados aqui. Então vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Eu vou começar a deixar a partir dessa aula links aqui embaixo no YouTube, tá? Com relação a tutoriais, manuais também do CETRAN, referente aos pacotes que a gente está fazendo essas aulas, tudo bem? Então hoje vai ter aqui embaixo o manual Graphics, o manual do Sidecap e mais alguns manuais que eu fui encontrando por aí, tá, gente? Até a próxima.